Faz menos, mas fica obcecado. O que é que eu quero dizer com isto do fazer menos e ficar obcecado? Uma das coisas que é importante trazer no início deste vídeo é que há duas crenças fundamentais e principais que as pessoas têm tendência a trazer para cima da mesa quando nós estamos a falar da área profissional. Uma das crenças é que se nós fizermos mais, nós vamos ter mais resultados, ou se nós vamos gerar mais resultados. Outra das crenças que muitas vezes é trazida para cima da mesa é que se nós priorizarmos aquilo que nós necessitamos de fazer, isso também vai gerar melhores resultados. Então, hoje neste vídeo eu estou aqui para talvez desconstruir um pouco essas crenças. Hoje neste vídeo eu estou aqui para te dizer que talvez isso não seja totalmente verdade. Já reparaste abrir-nos este espaço, esta possibilidade de pensamento de que será que eu não preciso fazer necessariamente mais para gerar mais? Será que não é apenas priorizar que eu necessito de fazer na minha agenda, naquilo que eu tenho para fazer no meu dia-a-dia, que é necessário para eu gerar melhores resultados? Então hoje vamos mergulhar sobre isso. Eu quero trazer esta consciência. E antes de mergulhar sobre esta consciência, eu quero trazer também a importância de trabalharmos a nossa área profissional. Porque por vezes nós podemos achar que trabalho é só uma adição na nossa vida, podemos achar que trabalho é só um apêndice na nossa vida, podemos achar que trabalho é só um meio de sobrevivência. Repara, não é. Percebes o que eu estou a dizer? Trabalho não é só um meio de sobrevivência. Trabalho é um local onde tu podes expressar os teus dons. A nossa área profissional é uma área onde nós podemos dedicar um conjunto de skills, de capacidades que nós temos para depois podermos nos sentir de uma certa e determinada forma, para podermos viver de uma certa e determinada forma. Então nós, quando mergulhamos no trabalho da área profissional, nós não estamos a mergulhar só no trabalho da área profissional, nós estamos a mergulhar no trabalho pessoal também. E nós estamos a mergulhar neste trabalho, que significa nós trabalharmos a nós, independentemente da área que seja, neste caso na área profissional. Então, voltando às crenças que eu tinha dito, a crença de que para eu gerar mais, eu tenho que fazer mais. E para eu gerar melhores resultados, eu tenho que priorizar aquilo que eu necessito fazer. E tal como eu te disse no início deste vídeo, eu quero desconstruir um pouco isso. Talvez isso não seja verdade. Então, a primeira tomada de consciência que eu te quero trazer em relação ao facto de fazermos mais para gerar mais, de que forma é que isso pode ser desconstruído ou eventualmente pode não ser verdade, é esta. Os especialistas na área da gestão dizem que nós precisamos de, muitas vezes, fazer menos para gerar mais. Podes pensar assim, Luís, o que é que tu queres dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós temos que saber escolher o que é necessário fazer e o que é mais importante fazer. E fazer menos em várias situações pode ajudar a nós gerarmos mais. Porquê? E aqui é que está a justificação dos especialistas na área da gestão. Porque quando nós fazemos mais, podemos entrar em duas grandes armadilhas. E uma das grandes armadilhas que nós podemos entrar é a armadilha da dispersão. Ou seja, quando eu faço muito mais coisas, eu começo a dispersar aquilo que eu realmente necessito de fazer. Eu começo a dispersar o meu pensamento, eu começo a dispersar a minha energia, eu começo a dispersar a minha atenção. É fácil de compreender isto, certo? Quer dizer, se eu tiver aqui 1 ou 2 ou 3 focos, é diferente do que se eu tiver 30 focos ao mesmo tempo. Então, quando eu vivo sobre este padrão apenas de que para gerar mais eu tenho que fazer mais, muitas vezes eu começo a dispersar toda a minha atenção por todos estes focos e aquilo que acontece é que eu, na realidade, não consigo gerar mais. Outra das armadilhas é que há uma dificuldade em interligar todo o trabalho de uma forma mais integrativa. Como há uma dispersão muito grande, eu posso não conseguir interligar todos os focos necessários para aquilo que eu quero fazer. Então repara, isto são especialistas na área da gestão que muitas vezes dizem para nós reduzirmos as linhas de foco que nós temos para podermos gerar mais nas linhas de foco em que estamos focados. Então este é o primeiro grande conceito que eu te queria trazer para poder desconstruir um pouco esta noção ou esta obsessão, na realidade, para gerar mais eu tenho que trabalhar mais. Atenção, eu não estou a dizer que se eu trabalhar mais não vou gerar mais resultados, não é isso que eu estou a dizer. Nós, se trabalharmos mais, eventualmente podemos gerar mais resultados, mas aqui o que eu quero trazer é que possamos ser mais eficientes e mais produtivos no nosso
dia a dia e na nossa área profissional. O segundo grande conceito que eu te passei, ou a segunda grande crença que muitas vezes está presente, é a crença de que se priorizarmos vamos conseguir gerar melhores resultados. E mais uma vez eu quero desconstruir um pouco isso, porque talvez isso não seja verdade, ou totalmente verdade. Talvez não seja totalmente verdade. E os especialistas na área da gestão também trazem esta consciência que é, não basta apenas priorizar. Não basta. Priorizar é 50% da equação. E eu quero que percebas isto na profundidade, pelo menos com este vídeo. Priorizar é apenas 50% da equação. É importante priorizar, sem dúvida alguma. É importante perceber, tal como eu estava a dizer anteriormente, quais é que são os focos que eu necessito de dar atenção. Sem sombra de dúvida. Mas houve uma coisa. Quando eu priorizo, eu depois preciso de ficar obcecado ou obcecada com aquilo que eu priorizei. Não é para olhares para esta palavra de obcecado ou obcecada de uma forma negativa, de uma forma pesada, de uma forma má. Não, não. É obcecada no sentido de fazeres aquilo até terminares. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, se tu determinas 2 ou 3 focos para o teu dia, ou 2 ou 3 focos para a tua semana, ou 2 ou 3 focos para o teu mês, tu ficas obcecado com aqueles focos. Não andas a dispersar com outros focos. Isso é que é trazer a obsessão para algo que eu quero, mas de uma forma saudável, porque eu trabalho com aquilo e não ando a dispersar com um conjunto de coisas. Se eu tenho que desenvolver um certo determinado projeto, eu marco na minha agenda, priorizo isso, 3 ou 4 ou 5 horas para trabalhar nesse projeto e não ando a dispersar com o meu Instagram, não ando a dispersar com o meu e-mail, não ando a dispersar com chamadas, não ando a dispersar. Eu fico obcecado com aquilo. Então é este nível de obsessão que eu quero trazer para este vídeo e quero trazer como compreensão para gerarmos muitos melhores resultados. É o conceito de nós colocarmos qualidade nas nossas horas de trabalho. E os estudos revelam isso. Os estudos revelam que a maior parte das pessoas trabalha muito menos horas do que aquelas horas que supostamente está no trabalho. A maior parte das pessoas, se tem um horário de 8 horas por dia, nem por sombras trabalha às 8 horas por dia. Okay? Os estudos mais recentes nesta área demonstram que menos de metade do tempo, repara, a pessoa trabalha 8 horas por dia, mas na prática, de uma forma eficiente, ela trabalha menos de 4 horas. Algumas, 1h30, 2 horas. É uma coisa impressionante. Então, o conceito que eu te quero trazer com esta tomada de consciência é que, por vezes, nós achamos que por estarmos a trabalhar mais horas estamos a ser mais produtivos. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando eu começo a perceber que aquilo que eu necessito fazer é estabelecer bem quais é que são os meus focos, estabelecer bem que eu não preciso de necessariamente fazer mais para gerar mais. Eu preciso é de ser mais organizado, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ser mais eficiente. E ao mesmo tempo, quando eu compreendo isto e determino que a priorização ou colocar prioridades na minha agenda não é apenas a única coisa que eu necessito fazer, eu preciso também de pegar nessas prioridades e focar-me a 100% nelas quando elas estão a acontecer. Quando eu compreendo isto, a minha produtividade começa a subir. Quando eu percebo isto, a minha eficiência por hora de trabalho começa a subir e eu começo a transformar por completo os meus resultados. Repara bem, já imaginaste o que é teres mais qualidade por hora de trabalho? Eu quero só trazer-te esta consciência que quando tu começas a entrar nesse mundo, quando tu começas a entrar nessa esfera, tu começas a ganhar liberdade. Essa é que é a verdade. Já pensaste o que é ter mais liberdade na tua vida? É que por vezes as pessoas acham que o trabalhar de uma forma mais eficiente pode ser uma prisão porque têm alocado ao seu sistema que tem que trabalhar mais. Não é verdade. Sim, precisam de se concentrar mais. Sim, precisam de se organizar melhor, sem dúvida alguma. Mas não é verdade isso. E quando eu começo a trabalhar ferramentas e a desenvolver competências que me ajudem a gerar um melhor resultado na parte profissional, eu começo a ganhar mais liberdade na minha parte pessoal. Eu começo a ter mais tempo para estar com os meus filhos. Eu começo a ter mais tempo para poder ir ver o mar ou poder desfrutar da natureza. Eu começo a ter mais tempo para poder ir fazer uma massagem ou poder ir dar um passeio no fim de semana. É uma liberdade que eu ganho com a organização durante o meu período de trabalho. Pensa nisto. Como é que eu posso colocar mais qualidade nas minhas horas de trabalho? Estas dicas que eu te dei neste vídeo podem te ajudar nesse sentido.